Tudo bem? Muito bom ter vocês aqui. Curso de Apometria e Umbanda. Eu quero começar com uma oração, que eu acho que é super importante a gente é, se conectar à espiritualidade ao iniciar o trabalho, porque eu acredito que muito do que será dito aqui também fluirá a partir da espiritualidade. Muita coisa chega também pelos nossos mentores, então estamos aqui hoje no papel de aprendizes, incluindo eu também. Eu vou passar um pouco do que eu sei, mas fiquem à vontade para interagir e compartilhar a visão de vocês sobre esse assunto que é tão rico, né? Apometria e Umbanda. É rico demais, eu gosto muito. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, Pai de tudo e de todos, a sua lei maior, a sua justiça divina. Vamos levar o nosso pensamento aos tronos divinos, aos sagrados orixás, os nossos guias, mestres e mentores, os nossos protetores espirituais, e aonde o nosso pensamento for, o vosso poder possa alcançar, limpar, curar, desagregar, descarregar, afastar, repelir, encaminhar todo e qualquer espírito não preparado que esteja presente em nossos ambientes, em nossa casa, que todas as energias sejam completamente transmutadas para que possamos ter um dia de paz, de tranquilidade, repleto de aprendizado e de nova consciência acerca da espiritualidade, que possamos estar envolvidos pelos poderes divinos, que as irradiações vivas e divinas possam descer pelo nosso chakra da coroa, desbloquear integralmente os nossos chakras, limpar os nossos campos, os nossos 7 corpos, abrir os nossos caminhos nos 7 sentidos da vida e que hoje possamos aprender mais. Pedimos que se aproximem todos os nossos mentores que de alguma forma desejam passar alguma mensagem, alguma instrução, alguma inspiração acerca desse trabalho relacionado à apometria e à Umbanda. Que assim seja, assim se faça, assim é. Amém. Tatiane, tudo bem? Marlene está aí com você? Todos me ouvem bem? Oh, maravilha, maravilha. Deixa eu só encostar aqui a janela. Acho que assim fica melhor. Bom, hoje o tema desse curso aqui é a apometria, mas a partir da visão umbandista. Eu quero me apresentar, eu sou o Márcio Lima, sou sacerdote de Umbanda, sou dirigente espiritual do Instituto de Umbanda Amor e Fé, que é um templo religioso e é um núcleo de ensino da religião que fica aqui em São Paulo, na região do Butantã. Essa casa é nova, ela tem 2 anos de idade, demorou, na verdade, né, para eu conseguir levar à frente essa missão de abrir uma casa espiritual. Na verdade, essa missão surgiu há algum tempo. Eu venho de um berço católico, muito católico, católico fervoroso, minha mãe extremamente católica. Eu fui criado pelos meus avós católicos, fervorosos. Minha avó era devota de Nossa Senhora Aparecida, meu avô devoto de São Jorge. Graças a Deus eu carrego um pouco disso dentro de mim. Eu comecei a questionar algumas coisas ainda jovem, ainda na adolescência. Eu fugi muito da igreja, eu não me sentia bem na igreja. Demorei para fazer minha primeira comunhão, porque eu fugia da primeira comunhão, da catequese. Odiava ter que ir para a igreja e decorar a reza, mas eu decorei as rezas, mas eu fugi bastante. Meu primeiro contato com religiões que têm essa visão mais espiritualista, de acreditar que existe algo além da vida, surgiu na adolescência. Nesse período, eu sentia muito forte a questão da depressão, e eu fui escondido num centro espírita. Fui escondido. Eu nem imaginava a minha avó
descobrindo que eu tinha ido a um centro espírita. Na verdade, meus avós, eles não gostavam de qualquer coisa relacionada a espírito. Meu avô sempre teve muito medo de espírito, fantasma e essas coisas todas, e eu sempre apreciei demais, eu sempre quis saber, eu sempre tive essa dúvida se existia algo além da vida. E aí eu fui tratar a minha depressão num centro espírita, ainda jovem, e lá eu tive os primeiros contatos com conteúdos relacionados ao kardecismo, participei das primeiras palestras, fiz o tratamento dentro do espiritismo, me senti muito bem. E lá eu tive uns primeiros contatos assim com o assunto, a apometria, mas não me aprofundei. Na época não me aprofundei. Muito tempo depois, fui cair na Umbanda, muita coisa aconteceu, e eu caí na Umbanda e acabei ficando lá na Umbanda, que eu escolhi como meu caminho espiritual. Foi lá que eu consegui muitas respostas das perguntas que eu tinha na minha vida. Lá eu me encontrei. Eu cheguei numa gira e nunca mais saí da Umbanda, literalmente. Na época que eu era consulente, eu era o primeiro da fila, sempre, porque eu queria ficar perto do Congá, dos orixás, e isso me preenchia demais e me preenche até hoje. Todavia, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui aquela pessoa de ficar guardado ali, ficar ligado a uma caixinha só. Eu sempre acreditei que a espiritualidade, ela tem muitas manifestações, que cada cultura tem a sua visão e cada visão traz uma riqueza enorme. A espiritualidade é muito grande para caber numa caixinha pequena de uma religião só. Eu sempre acreditei que tem muitas coisas que vão além de orixá, que vão além dos guias espirituais, os espíritos que se manifestam na religião de Umbanda se manifestam em outras religiões, em outras tradições, como por exemplo, isso eu acho sempre muito curioso. Vó Maria Conga. A Vó Maria Conga que se manifesta na Umbanda é uma Vó Maria Conga que se manifesta em tradições afro-caribenhas. E ninguém nunca se perguntou por que que isso acontece. E eu tenho essa visão. Se um espírito ele não se limita a ter a sua presença só em uma religião, por que que eu vou limitar a minha visão e estar só e somente atrelado a uma visão só? Eu acho que a gente precisa expandir. A apometria, na minha vida, foi uma tentativa muito, muito importante de expandir essa minha visão. E tem uma outra coisa que é muito importante. A religião de Umbanda é uma religião muito, muito ligada ao uso de elementos, a práticas ritualísticas. Mas a gente sabe também que a espiritualidade não se restringe só e somente ao uso de elementos. A espiritualidade vai muito além disso. É muito importante dentro da nossa visão umbandista o uso das velas, a questão das oferendas, que é uma manipulação de energia muito forte. Mas o nosso mental é capaz de muitas coisas. Nós, enquanto espíritos, mesmo encarnados, somos capazes de realizar muitas coisas. Então, quando eu fui buscar o caminho da apometria para aprender um pouco mais sobre isso, eu acabei me surpreendendo bastante de uma maneira muito positiva. E aí eu tive uma visão muito muito isolada também lá na apometria. Quando eu fui aprender a apometria, eu fui aprender a apometria com uma ex-umbandista. Foi interessante. Então eu cheguei lá enquanto aluno e essa irmã trouxe toda uma visão, eu achei muito bonita a visão dela. E ela colocou de uma forma que a apometria seria como se fosse uma evolução, um patamar que vai além da Umbanda.
E eu fiquei refletindo muito sobre isso, pratiquei, eu segui o processo e tudo mais. E aí eu já tinha tido contato com a obra do Norberto Peixoto, que é um irmão que segue o caminho da Umbanda muito fortemente e também o caminho da apometria. E aí eu refleti muito em cima disso. A Umbanda por si só ela é maravilhosa e ela tem um poder realizador muito grande. A apometria é um instrumento valiosíssimo e tem um poder de realização muito grande. E aí a minha ideia foi, e aí, se a gente realmente juntar os recursos, o que tem de melhor na Umbanda e o que tem de melhor na apometria. O que existe de melhor na Umbanda, do meu ponto de vista, é todo o amparo espiritual que tem lá. Se a gente pensar nas energias que envolvem as divindades que sustentam a religião de Umbanda, as energias dos mestres que nos assistem na Umbanda, o Preto Velho, o Caboclo, o Herê, teríamos o combo perfeito. E durante muito tempo eu fiquei refletindo nisso. Eu não tinha a pretensão de ministrar um curso de apometria, de forma nenhuma, não era a minha pretensão inicial. Mas foi no ano passado, quando as coisas ficaram bem difíceis, em que não dava para você exercer a religião de Umbanda como deveria. Eu fiquei muito assustado. Imagina, eu à frente do terreiro, o preto velho vem e fala assim, filho, o terreiro vai fechar e só vai abrir quando eu falar que é para abrir. Eu falei, e agora, pai? Fico eu aqui fora com um monte de médium. Se eles precisarem de ajuda, como eu faço? Já tinha o recurso da magia, mas a gente sabe que a magia ela vai até um certo ponto. Tem coisas que é a religião que precisa ali atuar. Eu fiquei com esse pepino na mão. Eu falei, eu preciso ajudar as pessoas. Tive poucos contatos com a espiritualidade depois que o terreiro fechou em março do ano passado. Ficamos meses reclusos, literalmente. Depois que o terreiro fechou no ano passado, o Exu Tata Caveira veio uma única vez e falou assim: que bom que vocês conseguiram ir na mata antes do terreiro fechar, porque aí vocês conseguiram um pouquinho mais de energia para ficar com a cabeça boa, né? Que bom. Só e somente. Depois veio o Preto Velho. O Preto Velho falou: vai abrir quando der. Não tem data. Não existe data. Não tem como te dar data. E o Preto Velho ainda falou uma outra coisa. Olha só a responsabilidade. O Preto Velho falou assim: eu perguntei, nossa, pai, eu não estou sentindo, eu não senti a vibração no terreiro. Quando a gente entra no terreiro de Umbanda, a gente que tem a conexão, a gente sente ali a espiritualidade, a vibração. E depois desse período, o terreiro ficou oco. A gente não sentia nada. A gente não sentia os guias. E eu comecei a achar isso tudo muito estranho. E o Preto Velho veio e falou assim: filho, a gente sempre vem aqui para te ajudar. Chegou a hora de vocês ajudarem a gente. Vai acontecer muita coisa. Muita gente vai embora. E a gente precisa receber esse povo todo. E aí a gente fica com esse pepino na mão. E é só rezar? A gente reza aí para as coisas seguirem melhor. Mas a gente quer ir muito além dessa coisa da reza. A gente quer atuar junto à espiritualidade. E o Preto Velho disse uma outra coisa ainda que eu achei muito pertinente. Ele falou assim, filho, muitos terreiros já estão fechados no astral. As estruturas espirituais já recolheram todos os portais por trás desse terreiro. Porque os sacerdotes, muitos sacerdotes não entenderam o que vai acontecer. E eles vão fazer besteira. Como de fato aconteceu. Muitos e muitos sacerdotes negligenciaram esse negócio da pandemia, não levaram a sério, mantiveram suas atividades. Muita gente faleceu no contexto
de realização de giras. Aqui em São Paulo, eu tive a notícia aí de pelo menos 5 sacerdotes que faleceram. Correntes inteiras de trabalho ficaram doentes, adoecidas por conta do Covid. E isso é muito assustador. E foi aí que eu decidi, não, eu preciso colocar em prática outros recursos. A gente precisa colocar em prática outros recursos. A gente sabe que dentro da Umbanda, a questão do toque é muito importante. E aí eu falei, como vai ser a espiritualidade sem poder tocar nas pessoas, sem poder dar um abraço nas pessoas? Eu não consigo imaginar uma gira sem um preto velho dar um abraço em alguém. Você consegue imaginar um preto velho de máscara? A gente vive essa realidade hoje. É um estranhamento enorme. O Exu vem muito bravo de máscara, mas ele sabe o quanto é importante. E eu fiquei, não, mas tem que ter um outro recurso, tem que ter um outro instrumental, uma outra ferramenta para a gente conseguir trabalhar a nossa espiritualidade e ajudar esses guias naquilo que, nos desafios que se apresentam agora nesse momento. E foi aí que eu pensei, eu vou buscar na apometria. Eu guardei muito o que o Preto Velho falou, filho, a gente sempre vem aqui para ajudar vocês, chegou a hora de vocês nos ajudarem. E foi aí que eu pensei, não, é a apometria, porque chegou a hora, talvez, da gente conseguir seguir o fluxo contrário, da gente ir lá e fazer alguma coisa, algo que tem que ser feito. E a apometria, ela traz todos esses recursos, é um trabalho de desdobramento muito forte. Eu ministrei a primeira turma, que foi muito desafiador. No contexto de pandemia, eu optei por fazer o presencial, seguindo todos os protocolos de distanciamento, uso de máscara, e a minha ideia era instruir o maior número de pessoas para conseguir minimamente trabalhar a si mesmo. Pelo menos aprender a aplicar a autoapometria. Porque na época em que esse curso foi realizado, a coisa estava muito feia. Energeticamente falando, a coisa estava muito, muito pesada. Eu não sei como foi aí para vocês essa questão da pandemia, mas tinha dias que eu sentia quase que uma névoa encobrindo todo mundo, e eu via as pessoas sofrendo demais com essa baixa vibração, com essa vibração de medo, que era absurda, absurda e totalmente justificável. E eu tinha que oferecer algum instrumental, alguma coisa para esse pessoal, algo rápido para que isso, de alguma forma, surtisse efeito. E assim, nós começamos o curso da primeira turma, tivemos que interromper porque as coisas se agravaram demais e as pessoas estavam com medo. Eu fui para o ambiente online ensinar autoapometria para o pessoal. E foi muito bom. Foi muito bom. Os médiums que participaram dessa turma conseguiram ali, de alguma forma, minimamente equilibrar a sua energia pessoal. Para o médium, isso é essencial. O médium, ele entra muito fácil em desequilíbrio. É muito fácil para o médium entrar em desequilíbrio. O médium é ele, o sentimento de um médium abre portas que vocês não imaginam. O medo, que talvez seja a vibração mais baixa de todas, abre portas terríveis. E quando essa energia entra e se internaliza, as coisas tendem a ficarem muito mais complicadas do que deveriam, infelizmente. Então, foi na apometria que eu encontrei. Essa irmã que me deu o curso, ela, infelizmente, ela ainda tinha ali uma visão muito com o pé atrás em relação à Umbanda. Muito com o pé atrás. Assim, talvez eu não critico ela, talvez sejam pessoas que, mais uma pessoa que passou por experiências ruins dentro da Umbanda. Então, aqui, apesar do curso ser de apometria, eu quero começar por um outro caminho, é explicar a Umbanda. É mais fácil explicar a apometria do que explicar a Umbanda. Então, eu acho que
vale a gente começar desse ponto de partida, tá? A religião de Umbanda, historicamente, nasceu em 1908. Médium Zélio Fernandino de Moraes. Ele, como vários outros médiums que chegam em terreiros, em algum momento tiveram a sua mediunidade aflorada de uma forma muito abrupta. Eu vejo hoje que o médium, o Zélio Fernandino de Moraes, a mediunidade dele literalmente explodiu. Explodiu. Os familiares diziam, o Zélio, jovem, 18 anos, idade militar, família militar e católica. Eles ficaram assustadíssimos porque o Zélio, ora, se manifestava como um velho, um ancião, outra hora como um ser indígena, e ninguém entendia nada. Um parente do Zélio, que era padre, chegou até fazer um ritual de exorcismo desses espíritos que se manifestavam no Zélio. Não deu certo, porque não eram... a Igreja Católica, quando ela exorciza demônios, e esses guias não eram demônios. Eram espíritos de luz. Foi uma benzedeira que entendeu o que acontecia com o Zélio. Foi uma benzedeira. Falou, o Zélio é médium. Ele precisa ir num lugar para trabalhar a mediunidade dele. Levaram o Zélio aonde? Num centro kardecista, num centro espírita. A Federação Espírita do Rio de Janeiro. E lá o Zélio causou demais. Chegando lá, tinha, como todo centro espírita, tinha uma mesa, uma jarra com água que seria fluidificada no decorrer do trabalho espiritual. E o Zélio entrou, eu acredito que ali já tinha uma manifestação de algum espírito, e falou assim, aqui falta uma flor. Ele foi lá do lado de fora, pegou uma flor e colocou na jarra de água. Olha só que confusão. Coisa que ninguém faria, só... E aí a sessão se iniciou. No meio dessa sessão, alguns guias espirituais, acredito que muito por conta da espiritualidade ali no momento, começaram a se manifestar. Começaram a se manifestar guias espirituais como pretos velhos. Esses pretos velhos, esses irmãos, eram convidados a seguir o seu caminho, porque ali não era o lugar da manifestação de espíritos considerados atrasados por alguns médiuns. E nesse contexto é que houve a incorporação pela primeira vez do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Zélio. Este caboclo questionou por que vocês mandam esses espíritos embora. E ali surgiu um diálogo acalorado entre os médiuns e esse guia espiritual, esse caboclo ali manifestado. Um dos médiuns, que era clarividente, olhou para Zélio e falou assim, você diz que você é um caboclo, mas você usa vestes clericais. Você é um padre. Por que você diz que você é um caboclo? E aí o caboclo se apresentou. Eu fui Frei Gabriel de Malagrida, parte do clero da Igreja Católica, que inclusive doutrinou muitos indígenas aqui na ocasião aí do descobrimento do Brasil. Ele falou, eu sou o Frei Gabriel de Malagrida, mas eu desejo que hoje você me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não há caminhos abertos, não há caminhos fechados. Eu me chamo Caboclo das Sete Encruzilhadas porque para mim não há caminhos fechados. E ele falou, amanhã, na casa onde mora esse filho, esse médium, se iniciará uma nova religião, em que aceitaremos todo mundo que se manifestar e aparecer por lá serão aceitos. Com aqueles que souberem mais, nós aprenderemos. Aqueles que souberem menos, ensinaremos. E aí riram do Zélio e falaram assim, não, ninguém vai lá nesse lugar.
Não. E aí, no dia seguinte, em 16 de novembro de 1908, houve o primeiro ritual de Umbanda na casa do Zélio. Em primeiro se manifestou o caboclo das Sete Encruzilhadas e ditou aquilo que seria a religião, que é muito diferente da maneira que a gente vê hoje, mas ali começou a religião de Umbanda. O segundo guia espiritual que se manifestou nesse contexto foi um preto velho, foi Pai Antônio. As pessoas ficaram emocionadas porque chegaram a Pai Antônio e falaram: meu vô, o que o senhor deseja? Ele falou: eu desejo um cachimbo, e não tinha um cachimbo, mas no dia seguinte ele ganhou muitos cachimbos. E esses guias espirituais trabalharam muito por essa religião. A tenda Nossa Senhora da Piedade existe ainda hoje, está em atividade no Rio de Janeiro. É um local até certo ponto turístico do ponto de vista da Umbanda, porque ali a gente consegue ver a Umbanda como era nos primórdios, como começou a Umbanda, fica no Rio de Janeiro. Eu cheguei a ter contato com médiuns que pertenciam à casa. Tem uma doutrina, é muito diferente da maneira que nós vemos hoje. Muitas pessoas vão até lá, não tem atabaque, é só cânticos. Todo o ritual acontece ali com a firmeza dos pontos dos guias que praticamente inauguraram essa religião. Então, os médios vão até lá e desenham o ponto do caboclo das Sete Encruzilhadas, do Pai Antônio, entre outras coisas. E ali começa o ritual. Ritual este que é realizado numa mesa, inclusive. Não é... Todo o ritual é realizado numa mesa. Pessoas são convidadas a sentar na mesa e ali os caboclos que se manifestam, os guias espirituais que se manifestam, trabalham fazendo as limpezas espirituais e tudo mais. Inclusive, é feito alguns trabalhos à distância, onde o nome das pessoas são colocados nessa mesa e esses guias trabalham os nomes dessas pessoas. Muita coisa mudou. A Umbanda recebeu um enxerto enorme de tradições africanas por meio... Dizem que foi Pai Antônio que trouxe muito essa visão africana da Umbanda, mas teve um irmão, um dos mestres dessa religião, Tata Tancredo, que na década de 60 e 70 sistematizou a religião já com outra visão, que eu acho que afastou muita gente da religião, do meu ponto de vista pessoal, porque Tata Tancredo trouxe muito dessa visão africanista e muito dos fundamentos, principalmente do candomblé. Tata Tancredo ele criou a religião chamada Umbanda ou Molocô, que tem outros fundamentos, tem o sacro ofício animal, entre outras coisas. Isso afasta muita gente da religião. Eu confesso, eu tenho um ponto de vista... eu sou da religião de Umbanda desde 2012, tive contatos com pessoas de muitas vertentes diferentes da religião. A vertente que eu me encontrei é a Umbanda Sagrada, foi sistematizada pelo mestre Rubens Saraceni. Eu vivo a religião desde 2012. Nunca pratiquei o sacrifício. Eu não vejo, eu particularmente, não vejo grandes benefícios. E eu sigo um princípio que toda a vida é abençoada e é de Deus. Então, essa questão do sacrifício eu vejo com muitas ressalvas, e eu acho que isso afasta muita gente da religião, e com razão em alguns aspectos, né? Não recrimino, eu acho que cada terreiro tem o seu microcosmo,
cada terreiro tem a sua visão particular, mas eu, particularmente, eu não vivo isso, eu não vivo o sacrifício. Eu acho que existem outros métodos, outros meios para você buscar o axé, buscar a energia dentro da espiritualidade. A religião de Umbanda tem um outro desafio que é muito importante. Nessa religião, nós temos dois grandes pilares abaixo dos sagrados orixás. Os sagrados orixás são a estrutura primordial. Temos a visão de orixá. Hoje existe muita discussão. Não, a orixá é da África, a orixá é do negro. Tem muitas discussões acerca disso. Eu acredito que o orixá são energias co-criadoras da realidade. Forças da natureza que criam essa realidade, que fazem também parte da nossa essência. Do meu ponto de vista, esses orixás, essas energias estiveram presentes em muitas tradições, em muitas visões. É só você olhar os panteões das divindades. Na Suméria, existiam divindades que eram forças da natureza. Na Grécia, existiam divindades que eram forças da natureza. Por influência da Grécia, o panteão romano também tinha forças da natureza. E assim é. O raio simboliza muitas e muitas divindades. Assim como o mar, a cachoeira, a mata. Então, para mim, essas divindades, aquilo que a gente chama de orixá, são poderes divinos, forças da natureza. São poderes emanados de Deus. Não são deuses. E a gente tem que colocar isso muito bem delimitado. Deus, do nosso ponto de vista umbandista, Deus é um só. Deus é um. Nós não acreditamos em deuses. A Umbanda não é uma religião politeísta. É uma religião monoteísta. Nós acreditamos num só Deus, que chamamos de Olorum, alguns chamam de Zambi. Mas Deus, eu prefiro chamar de Deus. Simples assim. E ele é um só. E a partir dele, tudo na criação é emanado, inclusive esses poderes divinos. E aí, abaixo desses poderes divinos, existem dois pilares. A gente chama esses pilares da direita e da esquerda. Na direita, se manifestam guias espirituais, que têm como objetivo orientar, inspirar, educar, conscientizar. Então, na direita, nós temos o caboclo, temos o preto velho e temos a criança. Essas três linhas representam praticamente a linha de evolução de um ser humano qualquer. Todo ser humano nasce, é uma criança, em algum momento amadurece, se torna ali uma pessoa, um caboclo, e envelhece com alguma sabedoria, assim como o preto velho. Então, temos esses pilares. Na direita, temos outros espíritos que nos ajudam. Temos o marinheiro, aquele que segue mundo afora, conhecendo o mundo e buscando a sabedoria que existe no mundo. Temos o boiadeiro, que é aquele que tem uma única missão, que é levar a boiada de um ponto a outro. E a boiada desse boiadeiro nada mais é do que somos todos nós. O boiadeiro, ele vem e fala, eu só tenho uma missão, que é levar vocês. Vocês não vieram de Deus? A minha missão é levar vocês de volta a Deus. Assim como o boiadeiro faz com a boiada. Temos o baiano. O baiano, ele vem para ensinar que a vida não é só um martírio, tem as suas alegrias. E que a gente tem que encarar os desafios de frente, com sabedoria. Né? Temos vários guias espirituais na direita atuando ao nosso lado. A criança, que talvez seja mais subestimada na religião, é a que tem mais força, porque ela tem um poder que é só dela, a inocência, coisa que todos nós perdemos. O poder da criança é a inocência.
Tem magias negativas que só as crianças quebram. Só as crianças quebram algumas magias negativas. Só elas. Brincando, elas quebram essas magias negativas. E temos o pilar, que talvez seja o mais polêmico, o mais complicado de se explicar na religião, que é o pilar da esquerda. Porque lá temos figuras muito controversas. Desde já eu recomendo algumas leituras. Exu não é diabo. Autor Alexandre Comino. Ele tem um livro também sobre a Sagrada Mãe Pombagira. Mestre Rubens também trouxe aí uma visão acerca de uma força espiritual chamada Exumirim. Eu vou passar depois essa bibliografia completa para que todos entendam. Mas desde já a gente já precisa desmistificar algumas coisas. Exu não faz o mal. Exu não pratica o mal. Não do nosso ponto de vista. Convivo com o senhor Tata Caveira desde 2012. 2013, aliás. 2013. Tata Caveira foi o primeiro guia que eu incorporei na religião. Um Exu. Bravo. Bravo. Mas essa figura, hoje, é a figura que eu tenho mais próxima daquilo que eu considero um pai. Ele é um pai, paizão, disciplinador, bravo, hilário em alguns momentos, bravo. Pombagira. Pombagira para mim é mãe. Eu tenho a minha mãe carnal viva ainda, graças a Deus, mas eu tenho em Dona Rosa Caveira uma visão de mãe, mãe e protetora. Só para que vocês tenham uma ideia, quando eu abri o terreiro, o instituto, Dona Rosa Caveira se manifestou em uma determinada gira e disse assim: nesse terreiro, muitas mulheres chegarão, muitas delas precisarão de ajuda e terão que ser curadas. E todas essas mulheres estarão sob a minha proteção e a minha supervisão. Eu, sem vergonha, que atravessar o portão com a intenção de profanar os mistérios femininos ou de buscar abusar dessas mulheres, já estão automaticamente no meu campo de visão, já estão sob a minha tutela. Então, aqui, ela deu o recado. Coisa que a gente vê em muitos terreiros hoje, que é a questão dos abusos de todas as ordens, Dona Rosa Caveira jamais tolerará dentro desse terreiro. E ela me colocou, na segunda gira, ela falou, na segunda gira desse terreiro será de Pombagira e somente as mulheres vão incorporar. E aí ela falou assim, o pai Márcio vai só ajudar e só olhar, ele vai ser o Cambone. Eu falei assim, muito bom, Dona Rosa Caveira, só escolheu o pior Cambone do planeta para ajudar essas pombagiras. Mas ela me colocou numa visão privilegiada de ver como essas pombagiras trabalham, como elas são acolhedoras, como elas instruem e como elas são mães, de verdade. Então, sempre que chega alguma pessoa nova, com uma visão nova, querendo uma visão da religião de Umbanda, eu digo que muito do que se diz aí fora sobre essa religião não condiz com a realidade de terreiro. Tem muita gente aí que busca passar uma imagem da religião que é inverossímil, que na verdade é uma visão totalmente deturpada. Boa parte das vezes são pessoas que já caíram consciencialmente e muitas vezes não estão lidando mais com guias espirituais, o que elas estão lidando é com coisas completamente diferentes, que não é um Exu e não é uma pombagira definitivamente.
E é muito difícil a gente convencer as pessoas de que esses guias só praticam o bem, porque quando você anda pela cidade, eu não sei por aí em Fortaleza, no Texas eu acho que não tem nos postes. Mas quando eu ando aqui em São Paulo, o que eu mais vejo são cartazes falando assim: amarração definitiva na força de Pombagira, trabalho de separação de casais na força de Exu. E eu vivo, como sacerdote de Umbanda, uma das coisas que eu mais respondo nas redes sociais é: esse terreiro aí faz amarração? Vocês não sabem o quanto eu respondo disso diariamente. Diariamente. Eu conheço muitas pessoas que já caíram nessa cilada. Uma gira muito marcante. Uma pessoa chegou lá no terreiro para falar com o senhor Tata Caveira e ele atendeu essa pessoa de uma maneira muito carinhosa. E essa pessoa estava prestes a perder a casa. A relação acabou. Ela investiu todo o dinheiro que ela tinha para trazer essa pessoa de volta, esse marido de volta. Perdeu todos os recursos, estava não sei quanto tempo sem pagar condomínio e estava prestes a perder a própria casa. E aí o seu Tata Caveira, de uma maneira muito amorosa, falou assim: só peça perdão, porque você está fazendo um negócio muito errado. Você está indo contra o livre-arbítrio de uma pessoa que simplesmente quer uma outra vida. Peça perdão. E do outro lado, Exu, seus 7 catacumbas da mãe Ariana estava atendendo a amiga dessa mulher. E o seus 7 catacumbas gastou um verbo para tentar convencer essa pessoa de que, na verdade, essa mulher que estava fazendo esse trabalho aí todo era uma charlatã que estava só comendo o dinheiro dela. E a mulher ainda saiu com dúvidas e certamente ela faria, ela vai fazer mais trabalhos com essa suposta mãe de santo. Então é muito desafiador eu provar para as pessoas que Exu e Pombagira não são isso, mas acredito em vocês que Exu vai muito além dessa coisa de fazer a amarração. Na verdade, eles não fazem. O que mais existe são espíritos negativos se passando por Exu e Pombagira, atuando com médiums que já caíram consciencialmente e não têm condições de fazer nada espiritualmente por quem quer que seja. Exu e Pombagira não fazem o mal. Temos a outra figura de Exu Mirim. Exu Mirim é um espírito encantado, não é um espírito humano. É outra polêmica dentro dessa religião. Porque muitos dizem que Exu Mirim é moleque de rua que morreu. Cheirava cola, morreu, e aí volta para o terreiro para fazer algazarra, para quebrar terreiro, para abusar de mulheres, de homens. Exu Mirim é um espírito encantado, ele nem pertence à realidade humana. Ele é de uma realidade de espíritos que ainda não passaram pela carne, não tiveram nenhuma encarnação. Logo, assim como os herês também, muitos deles não passaram pela carne, nunca encarnaram. Quando esses espíritos vêm aqui no terreiro, eles vêm para vislumbrar o que pode ser estar na carne. E é por isso que esses espíritos muitas vezes se manifestam aqui e às vezes é complicado lidar com eles, porque eles não têm esse referencial moral e de educação que nós temos. Então, cabe a nós delimitar e ensinar esses espíritos. Eles trazem a força deles, que é uma força enorme, mas é uma força que ainda não foi lapidada. E quem vai lapidar? Somos nós. Então, eles vêm para nos ajudar e nós ajudamos ele a entender um pouco dessa realidade que a gente vive, realidade que em algum momento eles estarão aqui encarnados. E eles vão encarnar aqui, sabe quando? Quando a gente conseguir evoluir para aquilo que a gente chama de plano celestial. Vai demorar, né? Porque a criação é meio que uma linha, né? Uma trajetória. Então, esses espíritos estão numa dimensão
atrás da nossa, e a gente está preso aqui ao nosso ego, aos nossos apegos, e a gente não quer sair daqui. Então, a gente não quer dar lugar para quem quer experienciar. Então, tem tudo isso dentro da religião. Muita gente não tem dimensão do que é, de fato, a religião de Umbanda. O fato é que a gente precisa aprender muito ainda sobre essa religião e sobre a ação desses guardiões. Mas, a partir do momento que a gente entende tudo isso e que a gente domina um pouco desse instrumental da apometria, a gente pode usufruir demais, demais da ajuda desses guias espirituais. Pense só, o que traz segurança para o ambiente de terreiro é um Exu, é uma pombagira, é eles que trazem a segurança para o terreiro. O terreiro, muitos terreiros só existem porque tem um Exu e pombagira lá guardando. E espíritos negativos não adentram o terreiro assim, fazem algazarra e tudo que tem que ser feito, porque tem esses guardiões lá. Então, eu acredito que é muito bem-vindo um trabalho de apometria em que esses guardiões estejam presentes. Assim como muitas vezes eu acredito que seria muito salutar um médium estar incorporado ali num guia espiritual, num preto velho, guiando um trabalho de apometria. É muito produtivo mesmo. A gente já chegou a vislumbrar, experimentar algo nesse sentido. Fluiu muito bem. Quando, na ocasião da turma de apometria, no final, fizemos uma prática, envolvendo alguns médiuns da casa que já têm um certo domínio sobre a incorporação. Nessa ocasião, a gente conseguiu encaminhar alguns irmãos e desbloquear coisas muito interessantes. Tinha uma médium na casa que ela estava com uma dificuldade em sua vida, que era, ela não conseguia emprego, ela buscava muitas e muitas oportunidades e não conseguia ter ali, conseguir uma vaga, um emprego. E nessa ocasião percebeu-se ali um bloqueio nela, um bloqueio energético mesmo, de origem energética. E foi fazendo esse desbloqueio, e isso foi incrível. Logo após a sessão de apometria, essa médium conseguiu um emprego. Após. E não era algo espiritual, era um bloqueio energético da pessoa. Muitas vezes um bloqueio que a pessoa se impõe. E ela não tem nem muita noção. É muito legal a gente entender isso. É muito legal a gente compreender que isso é uma possibilidade. Isso aconteceu dentro de um terreiro. Eu digo que é muito apropriado ter no terreiro essa atividade de apometria. Eu vejo que é seguro e flui muito bem. Flui muito bem. Do ponto de vista de apometria, as coisas também foram se desenvolveram muito assim. Poucas pessoas sabem, mas o criador da apometria, aquele que lapidou a técnica, porque a técnica foi criada primeiro por uma pessoa e depois uma outra pessoa lapidou essa técnica. A pessoa responsável por lapidar essa técnica era um bandista. Poucas pessoas sabem. Então, foi ele e a esposa lapidando essa técnica. Ele dominou a técnica e a esposa era médium. Por isso que eu falo, eu acredito que a apometria e a Umbanda casam perfeitamente. Casam perfeitamente. Todavia, não basta só dominar a técnica. Tem coisas que a gente só aprende e só entende dentro da religião. Quando eu comecei nessa religião, eu falei assim,
Nossa, quanta gente chega aqui magiada, né? Com magia negativa. Boa parte das pessoas que chegam na religião de Umbanda, elas já correram um montão de lugar e não conseguiram resolver. Eu acredito muito nos irmãos kardecistas, no trabalho que eles fazem, mas eu acho que cada religião tem ali sua especialidade. Eu acredito que os irmãos kardecistas são brilhantes no estudo. Eu gostaria muito que na religião de Umbanda tivessem estudantes e leitores como tem no kardecismo. Pessoas que buscam se preparar e entender de fato a religião. Mas eu vejo que, por exemplo, no kardecismo existe uma força muito grande para a questão da doutrinação. Quando muitas vezes a coisa precisa de uma ação efetiva, eu sinto que talvez exista uma dificuldade maior. Quando eu comecei na religião, eu comecei com uma visão de um irmão, na verdade. Ele falou assim: tem coisas que é só com a espada de Ogum que corta. Ele disse isso. E eu fiquei muito interessado. O que que é a espada de Ogum e o que é corta, né? E aí eu entrei na religião e comecei a ver o que é uma pessoa estar passando aí por diversos problemas, principalmente quando esse problema envolve magias negativas, espíritos negativados. E é um desafio enorme, enorme. Na religião de Umbanda, é possível você entender um pouco dos mecanismos. E os senhores guardiões, as senhoras pombageiras, os senhores Exus, trazem muita informação acerca do que é e como são feitas essas magias negativas. Se você souber como funciona e como elas são feitas, você consegue desfazer com mais qualidade e mais rapidez. Isso dentro da apometria vale ouro. Dentro da religião de Umbanda, a gente aprende a distinguir o que é automagia e uma magia negativa. Sim, porque tem gente que chega automagiada. Ela mesma cria as próprias trevas que elas estão vivendo. Na religião de Umbanda, a gente aprende muito acerca da magia negativa utilizando elementos. E a gente sabe o poderio disso, do quanto isso é terrível. Isso é cultural, tá? As pessoas muitas pessoas veem com normalidade a magia negativa. Então, dentro da religião de Umbanda, a gente vê também com uma normalidade, mas sabendo que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Quando a gente entra para a religião, a gente entende que a gente está sobre a tutela da lei e que a lei olha para todos. Que às vezes pode demorar, mas a lei vai te autuar caso você faça alguma coisa errada. Dentro da religião de Umbanda, pelo menos eu aprendi, dentro da magia também, que a gente não faz nada sem o consentimento da pessoa. A partir do momento que ela não tem consentimento, já se torna algo negativo, porque não é algo que ela está esperando. Então, para você pedir uma reza para o Pai Márcio, você tem que chegar para o Pai Márcio e falar assim: Pai Márcio, reza para mim. Porque do contrário, as coisas não fluem assim. Então, entender sobre os mecanismos da magia negativa são importantes. A primeira palestra do terreiro foi sobre magia negativa. Sabe quantas pessoas vieram? Uma. E eu dei essa palestra. Essa pessoa, graças a Deus, saiu bem melhor, que ela entendeu muita coisa que estava acontecendo na vida dela. Tem pessoas que, na verdade, não estão sob efeito de espíritos negativos, então não tem por que fazer uma desobsessão nela. Na verdade, as pessoas estão envolvidas por algo chamado forma-pensamento. Oi, Paulo, essa palestra não foi gravada, infelizmente, mas em breve eu farei de novo. Vou fazer online. Eu vou lançar isso online. Forma-pensamento é uma criação mental da própria pessoa que toma tanto poder que consome a vida dela, passa a agir contra ela.
Nesse meio de pandemia, você não tem ideia do quantas pessoas tiveram que lidar com as suas formas de pensamento diariamente. Toda a preocupação, todo o medo, toda a forma mental, tudo aquilo que você pensa cria forma. E quanto mais você reforçar isso, essa forma se reforça até o momento em que quase se torna viva. Dentro da cultura, tem algumas culturas no Oriente Médio que chamam isso de tupa. Tupa. São poderes, são formas, pensamento, coisas que são muito reforçadas por pessoas, por grupos que têm muito poder mental, e essa forma de pensamento ela cria tanta força que ela se torna quase uma entidade. Consta no Alcorão. Tupa. Tem pessoas que lidam com isso. Coisas como gênios da natureza. Gênios existem. Elementais negativados existem. Então, nem tudo é sobre espírito. Se você entender isso, lá na apometria você vai se deparar com umas coisas bem interessantes. Coisas que... uma coisa é você tratar de um espírito sofredor, um espírito errante, um espírito zombeteiro. Outra coisa é você lidar com um elemental, com outra coisa que não é humana. E aí você precisa entender melhor essas coisas, como é o funcionamento, como isso acontece. O lado bom é que na apometria as coisas tendem a fluir muito rapidamente, assim como eu dei esse depoimento da irmã que estava com dificuldade aí em um determinado segmento da vida, no campo profissional, as coisas tendem a fluir muito rapidamente. Quando o médium tem algum tipo de clarividência, ele tem ali uma força a mais, ele consegue vislumbrar, visualizar as coisas com mais facilidade. Logicamente, a eficiência dele aumenta drasticamente. Mas sabemos que o trabalho de apometria não está ligado só a isso, só a um tipo de mediunidade. Tem a mediunidade da inspiração, a clareaudiência, a clarividência é um dos recursos muito importantes. A incorporação é um recurso muito importante. Do ponto de vista terapêutico, a gente só consegue ir na apometria, pelo menos do meu ponto de vista, a gente só consegue ir alcançar alguns níveis e subníveis. A partir de alguns níveis e subníveis mais profundos, o ideal é que o tratamento da apometria seja feito ali em grupo, e que esse grupo tenha médiums que tenha ali alguma experiência na incorporação, porque fica mais fácil tratar. Uma das coisas que a gente vê muito na apometria é que, assim como eu falei que nem tudo é espírito, muitas vezes a pessoa ela é assombrada ou acometida por alguma personalidade que essa pessoa teve em outra vida. A própria personalidade dela, algo que ela algo que acometeu a vida dela em uma outra existência pode se manifestar aqui, e a personalidade dela pode trazer alguns problemas. Outra coisa que é muito importante, que é muito profunda, e isso a gente pode ver em algumas escrituras sagradas. Nós não estamos ligados a só uma realidade, não estamos ligados só a essa realidade aqui. E da maneira que a gente se conduz aqui, cada decisão, cada ida ou vinda cria uma realidade alternativa. Acreditem vocês ou não. Então, eu acredito que tem alguma outra realidade aí, que eu sou um simples cara católico. Tem uma outra realidade em que eu não conhecia a Mãe Ariana e não conhecia a Umbanda. Tem alguma realidade que talvez eu esteja lá ainda com a minha família. Então, cada possibilidade, cada ramificação de possibilidade cria uma realidade.
E a gente sabe que nem sempre a gente está bem em uma dessas realidades. Então, é lógico que isso pode reverberar aqui. Imagina, se eu estou aí numa realidade, passando por alguns tormentos, alguns sofrimentos, isso se manifesta em mim, porque eu sou parte desse cara que está nessa outra realidade. Então, a gente trabalha tudo isso. A gente sabe que muitos dos problemas que a gente tem se manifestam a partir dos nossos ancestrais. E a gente tem muito ancestral problemático, que está por aí ainda, né? Muitos nem reencarnaram porque não tiveram ainda essa graça de encarnar, né? Ancestrais problemáticos, a gente traz muito disso para nós, muito mesmo. Vocês não têm noção do quanto a gente tem de problemas com os nossos ancestrais. A gente precisa identificar isso e a apometria permite. Um caso muito interessante que ocorreu aí na última sessão, uma irmã que ela nem sabia que ela era clarividente, ela observou uma situação durante a sessão de apometria, ela observou uma situação em que tinha uma senhora grávida e ela tinha dificuldade durante o parto e a criança não queria nascer. E aí fomos investigar o histórico da médium que estava sendo tratada e realmente tem alguma coisa aí no âmbito familiar, de ancestrais, em que esse problema pode ter ocorrido. Então, na verdade, há uma hipótese aí de que algo que aconteceu no ancestral está se manifestando agora energeticamente na vida dessa pessoa. Isso precisa ser tratado, precisa ser curado muito fortemente. Então, é muito do que a gente vai ver aqui hoje. Vamos ter que fazer vamos ter que percorrer aí as leis da apometria para entender como as coisas se manifestam dentro desse tratamento. Eu já dei um overview de como funcionam as forças espirituais da Umbanda e como eles podem ajudar nesse processo da apometria. São coisas que eles já fazem. Se você for na Umbanda, todo guia espiritual já trabalha com a desobsessão, já trabalha com a orientação, já consegue cortar, anular, desfazer algumas energias. Então, os guias espirituais, eles já são letrados em tudo isso que a gente vai conversar aqui. A gente é que está no aprendizado no A, E, I, O, U, aprendendo as vogais ainda, né? Dessa cartilha. O Evaristo falou aqui, ó, já fiz tratamento de apometria. É muito salutar. É muito bom. É muito bom. Coisas que eu já, ó, no núcleo onde eu aprendi a apometria, tá? E aí vale muito a gente ponderar algumas coisas aqui. No núcleo onde eu aprendi a apometria, os irmãos lá, para manter a obra, a assistência, cobram por esse atendimento. Eu não sei, Evaristo, se você fez gratuitamente esse tratamento em algum centro espírita. A apometria está muito presente em centros espíritas. Aonde eu aprendi, eles fazem uma cobrança. Eu, particularmente, não me sinto à vontade. Se você for em algum lugar aí e observar a questão da apometria, de uma cobrança para o tratamento apométrico, isso tem que entender. Se for feito no contexto de terapia, algum terapeuta trabalhando com esse recurso em consultório, pode acontecer, é natural. Eu, Pai Márcio, só não me sinto à vontade em fazer qualquer tipo de cobrança, uma vez que eu estou trabalhando a apometria junto à Umbanda. Porque na Umbanda, o trabalho de Umbanda junto aos guias espirituais, com o auxílio dos guias espirituais, não podem ser cobrados, tá? Então, tudo que você aprendeu hoje, reflita, isso é uma coisa que tem que ser resolvida perante vocês mesmos, cabe aí uma reflexão, a gente sabe que é difícil manter uma obra assistencial, e a partir da espiritualidade é mais complicado ainda. As pessoas têm uma coisa que é muito importante, as pessoas não valorizam aquilo que a gente faz gratuitamente.
tem uma questão muito importante. Pensa, se você falar assim, olha, eu não vejo que as pessoas estão valorizando aquilo que eu faço gratuitamente, peça pelo menos algo em troca. 1 quilo de alimento não perecível. Ó, vou fazer um trabalho de apometria. Traz 1 quilo de alimento não perecível. Pega esse alimento, leva para algum morador de rua, para alguém que você pode, para alguém que você sabe que precisa de ajuda. Faça dessa forma, tá? Mas avalie. Se você for trabalhar com espíritos, guias espirituais, ainda que você não incorpore, mas você chamou. Se você chamou, ele vai vir. Avalie, tá? Com os guias não deve. Eu, do meu princípio, não deve. E a partir do momento que eu trabalho e eu clamo que essas forças espirituais venham ajudar, eu acredito que não deve, de forma nenhuma, ser cobrado. Deixa eu ver aqui o que o irmão está falando aqui no chat, o Evaristo. Costumava ficar internado cada 40 dias. Fiz a cirurgia na apometria em 2009. Nunca mais precisei ficar internado por conta de cálculos renais. Achei muito interessante, parece que foi feito uma regressão. É isso mesmo? Sim. Na apometria existe o deslocamento temporal. Isso está expresso em uma das leis da apometria, por meio dos pulsos, que são feitos com estalar do dedo. Estalar de dedo que a gente vê o caboclo fazendo, que a gente vê o preto velho fazendo, que a gente vê o baiano fazendo. E comandos é possível ter essa questão do deslocamento temporal. Existem alguns corpos sutis, o corpo búdico é quase que uma tela que divide esse momento presente com realidades do nosso passado. Coisas que são muito importantes considerar também. Muitas vezes, a gente não sabe, mas a gente pode estar sendo acometido por uma magia negativa ou por algum negativismo do passado. Coisas que a gente viveu em outros momentos. Essas energias, elas ficam vibrando por tempo indefinido. Elas ficam vibrando na tela do tempo, na tela vibratória do tempo, na sua linha do tempo. Isso pode ultrapassar de uma vida para outra. E tem questões, quando eu falo que tem questões relacionadas aos nossos ancestrais, a Marlene então falou que ela não consegue estalar o dedo. É técnica, é prática. É igual musculação, eu também não conseguia não, tá? É prática, ó, já começa. É prática. Testa aí, Marlene. Existe as maldições. As maldições passam de família para família, passa de familiar para o outro. Antigamente, as pessoas adoravam amaldiçoar. Os mais antigos tinham uma boca de praga que era terrível. Falava assim, eu amaldiçoo fulano de tal, ele e todas as gerações, e as 7 gerações que vierem aí depois. Aí você está na terceira geração, você tá no meio do fervo aí. O negócio já ficou difícil para você. Você não sabe. Você recebeu aí essa correspondência, mas isso fica vibrando. Então, o que a gente observa é que tem pessoas que a gente não entende por que a vida dela não anda. Não tem um trabalho que foi feito para ela diretamente. E a pessoa não consegue entender. Tem gente que não consegue ter um caminho amoroso, salutar, porque algum descendente se negativou nesse campo amoroso. E assim nas finanças, e assim no campo profissional. E a pessoa não consegue entender. E aí na apometria a gente consegue observar, na verdade, ó, isso não foi para você. Pegou de raspão, digamos assim. Foi para outro e pegou de raspão e você acabou tomando o tiro, a bala perdida. É consequência, né? Então tá todo mundo sujeito. Eu vou falar, olha, tem uma aula dedicada à autoaplicação da apometria. Eu gravei essa aula no ano passado. Eu criei um roteiro de autoapometria. Eu passei para a turma no ano passado online e falei,
Começa a praticar, você vai ver que sua vida vai ter uma fluência maior energeticamente, vai ser muito bom para você. Porque aí as pessoas chegam e falam assim, mas pai Márcio, todo dia tem uma magia negativa para gente? Todo dia tem uma energia negativa chegando para mim? Você deu uma fechada em alguém no trânsito? Muito provável que você tenha tomado uma praga nas costas. Você, você andou de ônibus, deu aquele empurrão na pessoa dentro do busão? Pode não ter sido verbalizado, mas mentalmente alguém pensou muito mal a seu respeito. Se eu venho aqui e digo que o mental das pessoas tem força, efetivamente, as nossas interações estão repletas disso. Então, quanto mais você se purificar, quanto mais você se limpar, quanto mais você tratar das suas energias, é melhor. A magia negativa mais potente que tem é essa aqui, ó, a mental. E tem gente que tem um mental poderosíssimo para coisas negativas. Poderosíssimo. A demanda mental, você não tem ideia. Né? Vocês não têm ideia. Existem outras coisas também. Entidades negativas e trevosas, que têm um pouquinho mais de consciência, de habilidade, conseguem implantar coisas no seu sistema nervoso, na contraparte espiritual do seu sistema nervoso, para reforçar algum tipo de comportamento. Um vício, por exemplo. Então, imagina que tem um ser espiritual, um vampiro espiritual, que ele se alimenta fortemente da energia sexual de uma pessoa. Se ele tiver um pouquinho mais de capacidade, ele consegue implantar aquilo que a gente chama, de uma maneira largamente dita aí, o chip, né? Implanta o chip na contraparte espiritual do seu sistema nervoso para te trazer mais impulso, para você buscar mais a energia sexual, e assim ele vai sugar a sua energia e satisfazer. Assim é com a bebida, assim é com a droga. Então, se a gente souber que isso existe, a gente consegue tratar. Essa ideia, a gente estava até conversando outro dia sobre esse assunto lá no templo religioso. Às vezes a gente faz umas reuniões de mago e saem umas coisas bem interessantes. Uma maga falou assim, ó, pelo que a minha espiritualidade disse, não adianta só arrancar o chip, porque ele se reinstala. Então você tem que ou arrancar, dissolver, consumir, queimar, destruir ele, ou você dá uma ordem para retornar até o momento em que isso foi criado, para que isso não seja criado novamente. Então, a questão é a seguinte: abra a mente, porque na parte da tarde, talvez o que você vá ter contato aqui, você vai falar assim: não, isso é muito louco, isso não existe. Abra a mente, bota a fé, porque às vezes as coisas são assim mesmo. E quando eu falo que a gente aprende muita coisa, já parou para pensar que se a gente, de alguma forma, pode ter um chip implantado, um chip do mal para ser implantado na gente, por que a gente não pode criar um chip do bem? A gente vai falar de MOFs, que são mecanismos que durante a apometria a gente pode implantar numa pessoa para reforçar um comportamento positivo dela. Para ajudar, por exemplo, uma pessoa a sair de uma condição de um vício extremo, vício de drogas, vício de álcool. Diga-se de passagem, considere pessoas que sofrem com vício de álcool, vício de drogas, são pessoas que precisam de muita ajuda, principalmente drogas, onde o trabalho da apometria ela tem que ser levado muito a sério. A pessoa que é usuária de drogas, ela é amparada, entre aspas, por legiões de espíritos que se alimentam dela.
Já reparou que uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa. Aqui existe um lugar, eu vou falar para a irmã, eu não sei se a irmã tem, sabe, a irmã lá de Fortaleza, a Cid. Existe um lugar aqui no Brasil que chama Cracolândia, onde lá os usuários vão para consumir e vender crack. Essas pessoas, elas vivem numa condição de penúria terrível, moram na rua e tudo mais. Mas vocês já repararam que essas pessoas não adoecem? Assim, facilmente? Às vezes demora. Essas pessoas não pegam gripe, essas pessoas... Se eu passar uma noite no sereno na rua, eu acho que eu fico de cama. Qualquer ser humano normal que se aventurar a viver nas mesmas condições que uma pessoa da Cracolândia vive, ela vai adoecer rapidamente. Lá não. Os caras consomem muita droga, o corpo entra num processo tão maluco de degeneração, mas essas pessoas tendem a viver normalmente. Esse viver normalmente vem de uma energia, que é a energia desse monte de espírito que está ali atrás dessa pessoa e que se alimenta da energia dela. É algo que se retroalimenta. É por isso que é tão difícil você tirar uma pessoa dessa condição. É um cabo de guerra. É você na apometria tentando tirar essa pessoa dessa condição e um monte de espírito puxando do outro lado essa pessoa por meio de vários cordões energéticos. É um cabo de guerra. E a gente só consegue ganhar de uma forma. Se essa pessoa aí que está no meio do cabo de guerra fizer uma forcinha para o nosso lado. Coisa que às vezes é bem difícil. A pessoa tem que querer sair. Muitas vezes ela não quer. Então, tem várias situações muito desafiadoras. Então, a gente vai ter que entender os corpos sutis, a gente vai ter que olhar essa questão dos chakras muito fortemente, entender que tem os chakras principais, que se eles entrarem em desequilíbrio, a pessoa entra em desequilíbrio por completo. Chakras secundários são coisas muito importantes. Vou falar de algumas coisas, realidades, portais negativos. Acredite você ou não, tem gente que anda com portais negativos embaixo dos pés. É como se ela andasse em cima de um buraco negro em que os espíritos eles vêm. Tem pessoas que relatam, falam, nossa, eu sinto uma coisa que vem do chão e toma conta do meu ser em situações de obsessão. São portais negativos que ficam abaixo dos pés da pessoa. Tem gente com portais negativos abertos em suas casas. Portais negativos que ficam abertos em espelhos, no chão, no teto. Tem pessoas que em casa recebem objetos, presentes, com imantações negativas, e isso fica vibrando negativismo em casa. Então, se alguém recebeu algum presente zicado aí nos últimos tempos, aquele presente que você não gostou, que você nem queria pegar na mão, observa aí com calma. Coisas antigas que vêm de antepassados. Observem tudo isso. Observem tudo isso. Percebe como são muitas as possibilidades? A apometria ela te dá recursos para você tratar tudo isso de uma maneira muito efetiva e rápida. E as coisas tendem a fluir bem. A Cid está falando que o Shane, o esposo dela, adora antiguidades. Eu não tolero antiguidades. Eu acho que tem coisas que ficam tão impregnadas com a energia da pessoa que era dona disso, que fica até difícil você purificar esse objeto. E tem coisas que pegam muita imantação. Roupa pega muita imantação, roupa de cama, travesseiro, colchão. Pelo amor de Deus, colchão não. Poxa, tem muita coisa. Mas a gente precisa olhar para tudo isso. Deixa eu ver o que o Evaristo... Optei por ficar de olhos fechados. Olha, Evaristo, as coisas funcionam assim mesmo, tá? Funcionam.
As pessoas às vezes confundem o processo de apometria com uma meditação guiada, mas vai muito além de uma meditação guiada, porque quando você dá esses comandos, algumas chaves, coisas no seu subconsciente abrem por completo. A grande questão, a grande porta é o subconsciente. Quando a porta do seu subconsciente abre, você consegue vislumbrar outras realidades, outras existências, e as coisas tendem a fluir melhor. Tem pessoas que sofrem muito gravemente de um negócio chamado imprint. Imprint, por exemplo, uma pessoa numa outra realidade morreu com um tiro. Ela foi alvejada por um tiro. E nessa vida, ela não entende, mas ela sente um incômodo muito forte numa região do corpo, ou ela desenvolve alguma moléstia em alguma região do corpo. Ela não entende por que que isso acontece, não há um motivo claro, mas isso é, de alguma forma, eco de outra vida, algo que aconteceu em outra vida. Então é muito importante. Tem alguns livros, eu gosto sempre de falar de alguns livros sobre apometria, especificamente, Darcio Cavallini, Apometria, uma nova abordagem da desobsessão. É esse livro aqui, quem quiser anotar. Depois eu passo a bibliografia tranquilamente, com calma, tá? É um livro muito bom, um livro muito simples, que tem fundamentos básicos sobre a questão da desobsessão dentro da apometria, tá? Então aqui fala de autoobsessão, que é a maior parte das coisas é autoobsessão, simbiose, processos kármicos, tá tudo aqui nesse livro. Na apometria a gente pode tratar muito questões relacionadas à saúde, como o Evaristo aí de fato passou por um tratamento. Então eu recomendo muito. Esse aqui é um dos volumes, tá? A Metafísica da Saúde, do Val Capelli e Gasparetto. É um livro excelente. Esse, o volume 3, se não me engano, são 5 volumes. Esse é o volume 3, fala do sistema endócrino. E tem coisas que são muito importantes de entender. Como a doença se manifesta na pessoa, quais são os processos, o que desencadeia. Aqui, por exemplo, fala que coisas relacionadas à tireoide, tumores, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tem uma relação com a pessoa se sentir presa em uma determinada situação. Então, assim, entendendo melhor a natureza das doenças, a gente consegue ser mais efetivo na cura de certas doenças. E é um livro ilustrado, muita qualidade. Ó, esse é o sistema muscular. Coisas que são precisas, é necessário entender. Você tem que entender o funcionamento do corpo humano se você quiser curar uma pessoa. Tem que se debruçar em cima dos livros. Tem gente que sente dores generalizadas no corpo inteiro. Existe uma membrana que cobre o corpo inteiro, se chama fáscia. Ela está revestindo todo o seu corpo. Se você não souber que isso existe, você não consegue alcançar a real natureza de uma doença, né? E principalmente estudar transtornos psicológicos e psiquiátricos. Transtornos psicológicos e psiquiátricos muitas vezes têm uma relação com algo chamado mediunidade. A popular síndrome do pânico, em muitos e muitos casos, tem a ver com mediunidade. Sabe o que mais acontece no terreiro? A pessoa chega lá e fala assim, estou com síndrome do pânico, não sei o que está acontecendo na minha vida. Ela incorpora o guia dela e a síndrome do pânico vai embora. Porque o guia vem, incorpora, equilibra as coisas e tudo volta a ser como era antes, às vezes. Esse livro aqui, vale ouro, eu recomendo demais. Lidando com o vampirismo nas relações interpessoais.
O que tem... Ó, é sério, eu achei que isso não existia até abrir um terreiro. Tem mãe que faz magia negativa para filho. E não é praga, não, é magia mesmo. Eu recebi esses dias uma foto. A pessoa, ela está fazendo um curso de magia comigo e eu falo muito dessas coisas, de consentimento, de colocar o nome das pessoas em determinados trabalhos, essa coisa toda. E ela falou assim, pai Márcio, tem um trabalho, tem um negócio, uma vela lá no altar da minha mãe e tem meu nome e tem uns negócios esquisitos lá, é um pote preto. Tá esquisito isso aí, eu não estou muito bem. Eu falei, só observa, né? Talvez sua mãe não esteja muito feliz com alguma situação. Lidando com o vampirismo nas relações interpessoais, da Marise. Livro muito bom, recomendo. Vamos ver que às vezes é mais fácil você doutrinar um espírito, um desencarnado, do que lidar com o encarnado que está na sua vida aí, te vampirizando e trazendo problema. Tem esse livro aqui, A Física da Alma. Eu recomendo demais. Uma explicação científica para a reencarnação, a imortalidade e a experiência de quase morte. Esse livro aqui, ele tem várias edições. Essa capa aqui, eu acho que vocês já não vão encontrar, mas é fácil de encontrar esse livro, A Física da Alma. Amit Goswami. Ele é um ativista de tudo que é relacionado à energia quântica. A abordagem dele é fácil, é de fácil compreensão, são vários ensaios, porque a gente precisa entender também o que é esse negócio do quântico. Eu conheço uma pessoa que ele fala assim, quando o curso tem quântico no nome, eu já pulo fora porque é pilantragem, é charlatanismo. Ele fala isso. Ele fala assim, meu, colocou quântico no título do curso, eu já nem faço. Eu não faço porque é pilantra. Está querendo ganhar dinheiro. Eu acho que é uma abordagem muito severa, mas é preciso entender o que é essa noção do que é quântico, né? O que é realmente essa questão da quântica. Porque senão fica algo vazio e realmente funciona. Tudo que você colocar quântico funciona bem como um chamariz para pessoas que estão querendo se aprofundar em algum assunto. Se você colocar curso, não sei o que lá, quântico, ou salto quântico e essas coisas todas, a pessoa cai matando e quer fazer. Mas ela precisa entender o que é esse salto quântico, o que é, do que se trata tudo isso. Sem entender sobre física quântica, não... E tem muita gente que não entende o que é física quântica, não entende o que é esse salto quântico, não entende o que é fractais, o que são fractais, entre outras coisas. Fica bem difícil, tá? Mas com esse livro, A Física da Alma, é possível entender. E é possível entender muito do que a gente vai ver aqui também, com a apometria, tá? Eu quero saber de vocês, tem alguma pergunta relacionada a essa introdução, a esse início? Logo após a aula, eu vou passar a apostila para vocês no grupo do WhatsApp, para a gente conseguir seguir uma linha de raciocínio do nosso estudo agora do período da tarde, tá? Então, esse nosso estudo vai ser dividido em 3 aulas, basicamente, tá? 4 aulas. Tivemos essa primeira aula introdutória aqui no período da manhã. A gente vai dar uma pausa agora, meio-dia, para dar uma relaxada, comer alguma coisa, se alimentar bem. Voltamos no período da tarde, com mais aula, agora falando de fato sobre a apometria e seus mecanismos, como as coisas se desdobram por lá, questões mais práticas. E, na última parte, a gente parte para uma prática, para a gente vivenciar isso, ainda que online. Mas funciona? Se fizer online, funciona? Funciona. Funciona. Pode ter certeza. Funciona.
A Cid tem grande experiência nessa área de apometria. Grande experiência. Tenho certeza que ela vai contribuir bastante com tudo que a gente vai ver aqui. E estamos juntos. Agora eu vou abrir para vocês. Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Deixei alguma coisa em... Ah, aluna. Aqui todos nós somos alunos, estamos aprendendo sobre a espiritualidade juntos. Todos nós. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, é fascinante, tá? Eu vivo também uma coisa muito importante que é a magia divina. Na magia divina a gente aprende muita coisa que a gente consegue agregar dentro dessa experiência também. Magia divina é um meio fechado, tudo a gente faz, tem um juramento, a gente não consegue abrir sobre tudo, mas muitos mecanismos a gente consegue, muitas das coisas, decretos, determinações que a gente utiliza na magia divina, a gente consegue trazer também para a apometria. Isso é muito importante, tá? Coisa que eu recomendo para vocês. Esse curso de hoje, a minha proposta de hoje, é uma introdução, é um pequeno vislumbre daquilo que é a apometria. É um primeiro passo para você depois seguir esse aprofundar muito, buscar muito, tá? Vou tentar compartilhar o máximo da minha vivência e principalmente trazer muito da minha vivência de Umbanda, dessa experiência de Umbanda, dizer quem pode ajudar, quem não pode, como. Eu acho que é muito salutar. Depois eu vou. Esse curso ele não termina por aqui, então lá na plataforma esse curso vai estar completo para vocês. Tudo que for comentado, falado aqui hoje vai estar disponível para vocês lá na plataforma. Mas, é como eu falei, a coisa é viva. Eu pretendo gravar áudios, colocar decretos, determinações, comandos lá para que vocês consigam aí aprimorando a técnica de vocês e, é lógico, aumentando aí o desempenho nas suas práticas pessoais. Conselho que eu dou: antes de você tratar, cuidar de outra pessoa, cuide de você. Pratique com você, em você, até você conquistar uma segurança e se sentir apto a tratar de outras pessoas. Coisa que é muito importante também. A partir do momento que você se sentir apto e seguro em multiplicar os conhecimentos acerca da apometria, busque multiplicar. Se assim você quiser, não tem problema. O ideal é que a gente forme muita gente apta para a espiritualidade. Quando na outra turma, a primeira coisa que eu disse para a turma, o que mais a gente precisa, né, nesse contexto que a gente está vivendo, são pessoas que querem praticar, serem trabalhadoras da espiritualidade. Olha, gente, é muito difícil formar um trabalhador em prol da espiritualidade. Temos muitos guias espirituais, muitos espíritos querendo ajudar. Tem poucos trabalhadores dispostos a estabelecer esse compromisso. Se você começar uma turma de médiums num templo religioso, como num templo de Umbanda, ao final de um ano, de 100, você consegue manter uns 25. Desses 25, 2 ou 3 se tornam aptos e com compromisso, disciplina, para de fato se tornarem trabalhadores para atender a comunidade, as pessoas que chegam lá em busca de ajuda. Se tiver muita sorte, um desses se torna um sacerdote. Então, sabe aquela coisa dos muitos são chamados, mas são poucos aqueles que querem trabalhar em prol da espiritualidade. Então,
ajude a crescer esse número de trabalhadores, se assim você conseguir e quiser. Estamos precisando de gente. E não dá para contratar gente. A gente precisa de formar, né, pessoas. Aí, ó. Assim, tá falando, aqui no Texas não tem terreiro, mas também se tiver terreiro no Texas, os caras correm atrás da gente, hein, Cid? Fala a verdade. Acho que o pessoal nem ia gostar da gente aí, não. Os macumbeiros chegando aí no Texas, sei lá, ia ser bem estranho. Apesar que tem várias partes aí dos Estados Unidos que o pessoal gosta de uma macumba. Eu vou falar para você que lá em Miami tem um pessoal lá que gosta. Eu conheço o pessoal que gosta de macumba em Miami. Portugal. Eu fiquei sabendo recentemente que em Portugal vende mais imagem de Iemanjá do que de Nossa Senhora de Fátima. Uma cidade chamada Pombal. Tem muito Aqui macumba. eu tenho dificuldade até de encontrar velas, para você ter uma ideia. As velas minhas vêm daí do Brasil. As É, velas, as ervas. é doido, né? São Banda Mas se tivesse precisa, terreiro, eu já estava lá. São Banda precisa expandir, a apometria precisa expandir. Na verdade, toda forma de espiritualidade tem que expandir. Tem tanta técnica bacana, tanta coisa para a gente ver e aprender. E, na verdade, sabe o que eu vejo? Tem muita gente querendo aprender para tornar isso uma maneira de ganhar a vida. Então, a Vejo só. pessoa, ela não quer aprender sobre a espiritualidade, ela quer um ofício, uma profissão. Vejo muitos assim. Vejo muitos que vêm para mim e dizem: me ensine a apometria quântica com as mandalas, porque eu quero usar isso para ganhar dinheiro. Aí eu não, para mim não rola. Então, nem tudo não deveria ser assim, deveria ser um desejo genuíno, né, Uhum. de você se autoaprimorar. E é aquela coisa, eu estava falando do quântico, não atrai? Falou que é quântico todo mundo, mas ninguém quer saber, ninguém quer ler um livro de física Não, quântica. ninguém quer Ninguém saber quer, qual é o princípio daquilo. ninguém quer, ninguém quer. Falou, vai estudar, ninguém quer saber. Lê o Pra livro, quê? Eles me dizem, não, escreve o protocolo apométrico para mim, e eu repito isso. E eu falo, gente, isso não é receita de bolo. as pessoas elas querem roteiro. Elas só esquecem que não dá para você roteirizar Não, as mil e uma possibilidades de que podem acontecer numa sessão de apometria, porque cada pessoa tem uma questão a ser resolvida. Não dá para você colocar todo mundo no numa roteiro. caixinha só. É doido. Certo, gente. Vamos dar uma Certíssimo. pausa aí. Eu vou encerrar a nossa gravação. Vocês devem estar falando, meu Deus, esse pai Márcio é muito louco. O homem que fala. Nada. Aqui são as 9h53 da manhã. Começou cedo o seu dia aí, hein? Para mim, tá, Márcio. Bom, eu eu vou encerrar aqui essa gravação e depois eu vou mandar o link novo para a gente entrar aí no período da tarde. Tudo bem para vocês? Uma horinha de Tá bom. intervalo ou vocês precisam de mais tempo? Vocês me Aqui dizem também. aí. Tá tudo bem? Dá uma horinha de intervalo, eu vou comer alguma coisa, vou organizar aqui, vou passar a apostila para vocês e logo eu mando o link aí para acessar a próxima aula, tá bom? Tá bom. Até mais, gente. Bom almoço Até já. aí. Até Bom almoço mais. para todos. Se cuidem.